Oi, gente! Hoje a BITS trouxe para conversar um pouquinho com a gente a Angélica de Maio, que é professora do Instituto de Geociências aqui da UF, e ela veio conversar com a gente um pouquinho sobre cartografia e sobre um projeto que ela desenvolve sobre esse assunto aqui na faculdade. Oi, Angélica! Oi. A cartografia ela é utilizada desde antes da escrita e eu queria saber de você qual é a principal diferença que você encontra dessa cartografia de ontem e a cartografia de hoje em dia. Cartografia é uma ciência, né, da representação gráfica do nosso planeta. Então, a cartografia ela se expressa por meio de mapas, de cartas, de plantas, né, do próprio globo, que é um meio de representar a Terra de forma ilustrativa, né? E a representação geoespacial, ela permite que as pessoas conheçam melhor o mundo em que ela vive. Então, hoje a gente conta com muitos recursos tecnológicos, né? Então, existem muitas diferenças, principalmente em termos de precisão, né? Porque os recursos permitem que a gente hoje consiga estabelecer as coordenadas, por exemplo, geográficas de um ponto com muito mais precisão do que já fez um dia no passado, né? Então, a gente conta com as imagens de satélite, com as fotografias aéreas para os levantamentos que se transformam em mapas, né? Recursos como o GNSS, né, que é o GPS, como a gente conhece mais, hoje em dia dá pra gente uma precisão muito maior e a produção do material cartográfico num tempo muito menor do que já foi no passado, né? Você está falando de como a tecnologia está ajudando a cartografia e como é que é a relação do profissional cartógrafo com todo esse avanço tecnológico? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que ficou a profissão em relação a esse boom da tecnologia. Isso, ele teve que repensar bastante suas práticas profissionais, né? Ingressar nesse mundo tecnológico, utilizando novos aplicativos, né? Há poucos anos atrás, digamos, há uns 20 anos atrás, se a gente visitasse uma empresa, né, que trabalha com mapeamento, a gente ia ver grandes equipamentos, pessoas trabalhando com desenhos ainda de forma manual. Hoje em dia, praticamente está tudo computadorizado, né? A informática entrou nessa área, como em outras áreas também, e os cartógrafos tiveram que repensar a sua prática, né? Repensar a sua caixinha de ferramentas, que agora dispõe de uma quantidade muito grande de novos aplicativos e novas tecnologias. Então, com isso, até dos aplicativos, as pessoas têm acesso a informação cartográfica em qualquer lugar, em qualquer hora, com o próprio celular mesmo. Então, qual é a sua opinião sobre essa popularização ou uma melhor divulgação, vamos dizer assim, dessa informação cartográfica para as pessoas? Nossa, eu acho que nunca se teve no mundo tantas pessoas trabalhando com mapas, utilizando mapas como hoje em dia, né? Como você mesma falou, a gente tem uma cartografia que alguns chamam de onipresente. Em qualquer lugar que a gente esteja, a gente estando com o celular na mão, a gente consegue se localizar, saber para onde vai. E isso é muito importante, porque popularizou essa cultura das pessoas trabalharem com os mapas, né? Existe uma área que a gente chama de alfabetização cartográfica, né? Que se trabalhava muito há um tempo atrás. E isso hoje se tornou muito mais fácil, porque as pessoas procuram esse acesso, né? A próprio Google Earth, Google Maps e outros similares, né, trouxeram para perto das pessoas uma informação que há pouco tempo atrás era restrita a um grupo de pessoas da área da engenharia cartográfica, da área da geografia ou mesmo da área militar, porque a cartografia é uma questão estratégica para os países, né? Sim. Como a gente estava falando do profissional de cartografia, como é que é a formação desse profissional? Como é a formação do cartógrafo? Então, existe um curso chamado Engenharia Cartográfica, né? Existem poucos cursos no Brasil que trabalham com engenharia cartográfica, talvez uns 10, né? Que até pouco tempo atrás era só engenharia cartográfica, agora o MEC resolveu sugerir que se juntasse o curso de engenharia cartográfica com engenharia de agrimensura. Então agora a gente até tem um número maior de cursos, mas é um profissional muito requisitado, né, especialmente para um país tão grande, mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados que tem o Brasil. Você imagina você ter que mapear tudo isso. Então são profissionais muito requisitados, mas ainda em número muito reduzido no nosso país, né? Então, em geral, as universidades são públicas, né, porque é um curso pelo fato de terem equipamentos muito caros, né, e não é um curso que você tenha muita procura, né, então ainda é um curso bem mais restrito à questão pública.
Você é presidente de um projeto aqui da UF, que é a Olimpíada Brasileira de Cartografia, que está na 2ª edição, e eu queria saber um pouquinho mais sobre esse projeto. Você pode comentar um pouquinho sobre ele? Sim, posso sim. Até dando continuidade à pergunta anterior, né? Como o cartógrafo é um profissional muito importante para o nosso país, e a gente tem pouco, eu sempre tive uma preocupação, porque avaliando alguns cursos de engenharia cartográfica no Brasil, né, pelo INEP, né, pelo MEC, a gente viu que os cursos tinham uma procura muito pequena, mas não porque o curso não tinha a necessidade, é porque era meio desconhecido das pessoas, né? Então, eu pensei num projeto que pudesse, ao mesmo tempo, divulgar a cartografia, né, assim, de uma forma no Brasil inteiro, para os alunos do ensino médio, né? E também, pela importância do tema, levar para dentro das escolas essa discussão e essa participação nesse mundo da cartografia, né? Então, nós tivemos a primeira edição em 2015, também com incentivo de uma organização internacional, que é da Conferência Internacional de Cartografia, que teve pela primeira vez a ocorrência aqui no Rio em 2015, e o evento era para se juntar a esse evento internacional, e a gente fez essa Olimpíada Científica para o ensino médio, né? Os alunos participavam em equipes, né? 4 alunos e um professor. O professor faz parte da equipe, e nós tivemos a participação de todos os estados do Brasil, com uma inscrição de perto de 1.300 escolas no país inteiro, né? Muitos municípios, escolas dos rincões mais distantes desse país, né? E para que isso pudesse ser possível, a gente tem a Olimpíada funcionando por meio de uma plataforma de ensino à distância, né, que é o Moodle. Então, a gente tem uma parte, a primeira etapa é uma etapa online, com provas, né, e os alunos vão fazendo as provas e vão passando para as etapas seguintes à medida que vão conseguindo um desempenho bom nas provas. Então, é uma Olimpíada longa, né, ela praticamente começa em maio e vai até agora em dezembro, né, a gente está, como você falou, na 2ª edição, e eles já passaram por essa primeira etapa, né, teórica, e agora eles estão finalizando a etapa prática. E nessa etapa prática, os alunos, eles criam mapas, né, de forma analógica ou de forma digital, criaram instrumentos cartográficos, utilizando material reciclável, fizeram maquetes, né? Inclusive esse ano a maquete foi a maquete de Fernando de Noronha, né? Que é uma ilha muito linda, muito importante em termos de biodiversidade que a gente tem no nosso país, e também pouco desbravada, né? De uma maneira geral, pelas pessoas. Então, a cartografia, ela leva para as pessoas esse conhecimento do seu lugar, e de que maneira que eles enviam para a gente essas tarefas à distância. Eles têm que fazer vídeos, né, da maquete, do mapa, que demonstra de uma maneira bastante efetiva a participação da equipe, envolvimento da equipe naquele trabalho, começo, meio e fim, entregam um relatório, e aí nós temos uma equipe de 12 avaliadores, que são professores doutores de várias universidades públicas no país. Eles recebem esse material, tem uma planilha de critérios, e depois a gente tem uma média, e assim a gente vai fazendo com que os alunos sejam avaliados, recebam retorno. A gente tem uma página no Facebook que eles colocam as fotos dos materiais que eles produzem, uma página na internet também que fica hospedada aqui na UF, e tem os vídeos também da edição passada, né? Enfim, agora nós estamos nos encaminhando para a última etapa, agora apenas com 15 equipes, né? Que são as equipes finalistas. E agora, eu não posso nem falar agora nesse momento o que vai ser, porque eles ainda vão fazer essa prova, mas a única coisa que eu posso falar é que agora a gente já teve a oportunidade da maquete, de instrumento, né, na outra edição, do mapa, e agora a gente vai entrar de sola na questão digital. Então, eles vão ter um desafio, né, bastante interessante, trabalhando com ferramentas da internet, com ferramentas dessa tecnologia toda que está à disposição da cartografia, né? Bom, ao final dessa última etapa, as 3 equipes de primeiro, segundo e terceiro colocados, eles vão ganhar como prêmio vir aqui para a UF, né? Não sei ainda de onde eles vão vir, pode vir do Nordeste, do Sul, né? Na primeira edição a gente teve uma equipe de Rondônia, Florianópolis e Barão de Cocais,
que é interior de Minas, né? Rondônia era Presidente Médici, que é interior de Rondônia. Todos eram escolas públicas que vieram na edição passada, que foram as 3 equipes de primeiro, segundo e terceiro colocadas. E pode participar escola pública e particular, não tem discriminação, né? E, enfim, aí eles vieram para cá, e quando eles vêm para cá, eles têm palestras, fazem mini cursos e participam então da etapa final, que é uma corrida de orientação. Você está falando muito sobre os alunos que vêm participando desse projeto. Então, qual a expectativa desses alunos da maior parte de escola pública que estão fazendo esse projeto enquanto profissionais, assim, trabalhando com a cartografia? Qual a expectativa que você tem a partir desse projeto? Olha, um dos objetivos, né, porque existem vários objetivos esse trabalho, né, uma Olimpíada Científica, ela é um desafio. Né? Eu acho assim, as pessoas, para se sentirem estimuladas, né, seja na área de cartografia ou outra, a gente tem que propor a elas desafios. E eu considero a Olimpíada Científica um desafio muito construtivo, porque você faz com que o aluno ele descubra, de repente, uma área do conhecimento que ele não conhecia, se aprofunde, lide com essa área e se sinta estimulado a conhecer mais sobre essa questão, né? Então, assim, do ponto de vista educacional, eu acho que uma Olimpíada Científica ela é sempre muito benéfica para os alunos, né? Por mais que alguns alunos não cheguem até a final, esse caminho que ele trilhou até as últimas etapas já foi de um aprendizado muito grande. Então, todos são vencedores nesse sentido do que eles descobriram, do aprendizado, né? Agora, eu achei interessante contar isso para você, que na Olimpíada passada, um dos alunos que veio para o Rio, né, que participou com a gente aqui dessa semana de atividades culturais, né, e educativas, ele optou por fazer engenharia cartográfica. Nossa. Ele passou na Universidade Federal de Viçosa, ele está super feliz, a gente mantém contato, né? E a ideia é um pouco essa também, é estimular as pessoas a optarem por uma carreira tão linda que é a cartografia e tão necessária para o nosso país. Sim. Obrigada, Angélica, por estar aqui com a gente, por ter falado sobre a cartografia, né? Que é um tema muito importante e está muito presente no nosso dia a dia e é pouco explorado, né? Eu é que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse projeto que ajuda bastante na divulgação nas escolas. Muito obrigada.